Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Eu nem vou perguntar se a igreja está feliz, porque eu deixo a igreja cheia do Espírito Santo aqui. Aleluia, com alegria no coração. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 8. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Enquanto você acha que eu quero fazer meu agradecimento ao Diácono Luan, que nos fez o convite, ele que é um grande amigo. E se você acha a ideia da praia louca, é porque você não vira as outras ideias de Luan. Mas eu agradeço ele, eu agradeço o nosso pastor Eliabe pela honra de estar aqui. Mas uma coisa que eu sempre falo do Luan, ele, onde ele entra, ele chega e faz um crescimento no meio da juventude, porque ele traz os jovens para perto de Deus. Então, se o pastor pode ter uma certeza que essa juventude vai estar cada dia mais perto da presença do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 15, vou ler para você se assentar, para você se acomodar e ficar atento ao que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Diz assim: e aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Você pode se assentar. Aleluia. Me sinto honrado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Ano passado eu tive a honra de estar aqui no Congresso de Jovens, se eu não me engano. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Esse ano o Senhor nos confiou a honra e a grande responsabilidade de estar fazendo parte da liderança da Almadeca ali na sede, eu e minha esposa. E o Senhor ele tem trabalhado de uma forma surpreendente nas nossas vidas. E esse ano Deus colocou nos nossos corações o tema Escolhidos para Frutificar. E eu, dentro desse tema, eu já quero começar a trabalhar isso com vocês. E Deus me trouxe essa mensagem aqui, porque eu creio que nessa noite Deus não só está levantando, mas Deus está nos preparando para ter um ano de frutificação na presença do Senhor. Nós veremos os frutos do Espírito sobre a igreja do Senhor, aonde o inferno, as potestades de Satanás está declarando falência e morte. Em nome de Jesus nós vamos profetizar fruto do Espírito na presença do Senhor. Eu creio que nós veremos jovens cheios do Espírito Santo, jovens aqui se levantando com autoridade e ousadia dentro dessa independência e profetizando sobre essas ruas, sobre esses lugares, a glória do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. E trabalhando dentro disso, meus irmãos, o Senhor falou muito no meu coração nessa manhã. Porque se você conhece bem essa parábola, como Jesus estava tratando, não só com os discípulos, mas com toda a multidão, sobre a palavra e a parábola da semeadura, onde ele vai trazer alguns exemplos de lugares que foram semeados, lugares onde a semente caiu, onde a semente foi semeada e colocada pelo semeador. E nós vamos ver que em cada lugar que ela caiu, cada ambiente que ela foi semeada teve um resultado. E o Senhor, trabalhando isso no meu coração, ele me mostrou alguns fatos e alguns resultados que são gerados dentro de nós. De uma trabalho, essa palavra é direcionada para quem está lá fora. Não, o Senhor tratou comigo, meus irmãos, em alguns fatos de nós precisamos perseverar e tratar essa semente de uma forma que no final de tudo ela gere fruto, e frutos para a glória e honra do nome do Senhor. E a primeira fase que essa semente vai ser retratada é quando o semeador ele começa a caminhar. E a semente ela vai cair na beira do caminho. E o texto diz que quando ela cai, os pássaros vêm e comem essa semente. E o Senhor falava comigo nessa manhã que essa semente, assim como Jesus explica, que são os inimigos da nossa alma, que quando essa palavra é implantada, essa palavra começa a ser semeada, o quanto o inimigo tem tentado e tem batalhado para destruir ou para não deixar que a semente da palavra do Senhor germine no teu coração. Essa palavra, quando fala da palavra do Senhor, meus irmãos, nós falamos de algo tão importante que nós vamos ver nos séculos passados o quanto o inimigo tentou, quantas batalhas foram travadas unicamente para destruir esse livro. Até hoje, ninguém consegue explicar o porquê tanta perseguição pela Bíblia. Aqueles que estão no mundo não conseguem explicar
o efeito que esse livro tem no mundo de tanta perturbação, ao ponto deles em todo o tempo estar tentando atacar e destruir a Bíblia. No século que nós estamos vivendo, já tentaram dizer que ela precisa ser reescrita. No tempo que nós estamos vivendo, estão falando que esse livro é passado, que esse livro já não tem mais efeito. Mas toda vez que eu leio ele, toda vez que eu abro esse livro, aleluia, eu trago sobre a minha vida uma edificação. Eu trago sobre a minha vida uma edificação sobre Cristo. Se eu estou com problema na minha casa, eu acho resposta nesse livro, pastor. Se eu estou com problema no meu trabalho, eu acho resposta nesse livro. Se eu estou com problema com meus filhos, com a minha família, eu acho resposta para resolver nesse livro. Eles perguntam o que esse livro tem. Para eles pode parecer nada, mas aqui está o alimento espiritual que desceu do céu para mim e para você. Esse livro tem poder para mudar a tua vida nessa noite. Se você for aqui dizendo, eu não conheço, eu não faço parte, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela pode mudar a tua vida a partir de hoje. Ela tem o poder que o pastor não tem, ela tem o pastor que você não tem, ela tem o poder de transformar e libertar o homem de todo o pecado. Aleluia! E é por isso que o inimigo ele tenta todo o tempo destruir e impedir que essa palavra chegue ao teu coração. Eu vejo um erro tão grande na geração de Josué, porque o texto diz que após a morte de Josué, toda a geração de Josué passou, e a nova geração que se levantou, ela não conheceu a Deus. Olha o perigo disso, meus irmãos, porque cresce uma geração que não conhece a Deus. E quando você vai decorrer o livro de Juízes, que é logo após, você vai ver uma decadência espiritual, ao ponto de Deus ter que levantar vários juízes para interceder e estar diante desse povo, para que a restauração venha acontecer diante de tantas batalhas que esse povo passou, tudo por causa de uma decadência espiritual. Porque o povo, algum tempo ele estava próximo, mas ao mesmo tempo ele se afastava novamente. Ele se achegava e se afastava novamente. Por quê? Porque no início dessa geração, eles não conheciam a Deus. Isso é algo que nós temos que se preocupar, porque isso depende de mim e de você, jovens. Nós somos a geração que precisa pregar para esse mundo. Nós somos a geração que precisa pregar para as crianças que estão se levantando. Nós somos a geração que precisa chegar dentro da faculdade, na escola e falar: há um Deus que muda a história, há um Jesus todo-poderoso, há um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como você acabou de cantar aqui, reacende a chama, porque nós somos a geração que vai pregar o Evangelho, vai anunciar a palavra do Senhor. Eu creio, meus irmãos, eu creio firmemente no meu coração que ainda há dentro da igreja, como foi cantada, uma igreja que não se conforma, uma igreja que não deixa se conformar, mas se levanta com autoridade para pregar a palavra do Espírito Santo. Aleluia. Eu vejo esses Neemias com uma preocupação muito grande, porque quem conhece a história vai ver que eles, após os símbolos, eles vieram, reconstruíram, um reconstruiu o muro, outro reconstruiu o templo, mas eles se preocuparam com uma coisa: pegar o livro da lei, colocar diante do povo e começar a ler a palavra do Senhor diante do povo. E isso vai dizer que quando eles viam vai dizer que enquanto eles viam o livro, o povo chorava, meus irmãos. É o efeito de transformação que tem nessa palavra. Eu posso pregar uma mensagem bonita aqui para você, falando de bênçãos materiais, falando de casa, falando de carro, falando de prosperidade, mas você pode sair daqui e continuar na mesma vida que você tem. Mas se eu pregar aquilo que está dentro dessa palavra, a verdade que liberta e transforma o homem, você pode sair para aquelas portas, o inimigo falando: tu não vai dar em nada, a sociedade falando: tu não vai dar em nada, tua família, até mesmo a tua família dizendo: tu não vai dar em nada. Mas se essa palavra fazer o efeito que ela faz na tua vida, pode se levantar o inferno inteiro, mas nada pode te parar, porque quem levanta não garante é o poder da palavra transformadora que age na minha e na tua vida. Aleluia! É por isso que o inimigo tenta. Mas Neemias ele falou: não, nós vamos ler e nós
forma e é o que faz alicerce, porque não adianta eu levantar muros, não adianta eu levantar o templo se eu não tenho a palavra como primazia no meio do meu povo. Para você ver o efeito dessa palavra, que certa vez os apóstolos estavam anunciando sobre Jesus, e vai dizer que aqueles que eram autoridades naquela época, eles vão empreender os apóstolos, discípulos de Cristo, e ao prender vai haver uma libertação milagrosa, onde o anjo do Senhor vai tirar eles milagrosamente dentro daquela cela. No dia seguinte eles vão ser pegos novamente, e ao ser pegos eles vão ser proibidos de falar e pregar essa palavra. Só que no momento que eles estão sendo julgados, o texto diz que um fariseu, aleluia, um fariseu chamado Gamaliel, ele vai se levantar e ele vai falar: olha, se o que eles estão falando é uma verdade, essa obra continua. Mas se o que eles estão pregando é apenas coisas de homem, fica tranquilo, isso daqui a pouquinho vai dar em nada. Eles estavam dizendo: olha, pode deixar esses homens irem, porque o que eles estão falando, se é alguma coisa qualquer que não tem efeito, que não vem de Deus, como eles estão dizendo, não precisa se preocupar não, porque não vai dar em nada. Mas se é de Deus, quem somos nós para se levantar contra Deus? E eu fico feliz, meus irmãos, porque a história continua, e aqui no Independência, em pleno domingo, está nós aqui pregando a mesma palavra, anunciando o mesmo Cristo. Acharam que era coisa de homem, mas a coisa continuou, e chegou até mim, chegou até você, e hoje a mesma palavra que eles estavam pregando lá, anunciando lá, que tentaram parar, é a mesma que continua hoje, transformando, curando, libertando, salvando, transformando e mudando histórias no nosso meio. E é por isso que o inimigo quer fazer o quê? Ele quer parar a palavra do Senhor. É por isso, jovem, que o inimigo quer botar no teu coração desinteresse em meditar na palavra do Senhor. É por isso que o inimigo quer colocar no teu coração desinteresse de mergulhar mais fundo na palavra do Senhor. Porque ele sabe que no momento que você meditar e ler, você se torna imbatível diante da presença de Deus. Porque ele vai atacar. Por quê? Porque ele ataca com mentira. E quem tem a verdade não é abalado com mentira. Ele ataca com mentiras, e quem tem a verdade pode até atacar, mas não faz efeito nenhum, porque contra a verdade não tem como triunfar. E nós vamos ver que a palavra continua. E o semeador vai dizer, Jesus Cristo vai dizer através da palavra, que a segunda semente, ela vai cair por cima de pedregais, de pedras. E quando eu comecei a perguntar: Senhor, mas o que significa essas sementes? Além da explicação que ele dá logo após. E o Senhor falou algo mais profundo no meu coração. Porque quando cai em cima de pedra, meu pastor, essa semente ela não tem contato com a terra. Quando a semente cai em cima da terra, é a mesma coisa se eu jogar uma semente ali no asfalto. Vai crescer, meus irmãos? Não sei se tem alguém aqui experiente com plantação, que se planta uma muda. Hoje eu conversando com minha mãe, eu falei: vou fazer uma horta. Ela falou: não, mas me chama, porque tu não tem experiência nenhuma, não vai nascer nada. Eu falei: vou deixar, eu te chamo. Mas eu, com a minha pouca experiência, eu tenho certeza, se a gente jogar algumas mudas ali no chão, em cima do asfalto quente, provavelmente vai chegar amanhã, essas sementezinhas vão estar secas e vão morrer, como diz o texto. Por que, meus irmãos? Porque cair em cima de pedras, as pedras não permitem contato com a terra, aonde vai fazer gerar frutos. E quando eu comecei a entender isso, Jesus falou: essa falta de contato é quem está na presença, mas não tem relacionamento. E isso é profundo, sabe por quê? Porque se você não tem contato, você não tem relacionamento. É a mesma coisa se eu estiver, eu posso estar longe, lá em Araras, e não aqui, mas eu tenho contato com Ele, eu tenho amizade com Ele, isso gera em mim e Ele um relacionamento. E quem tem relacionamento tem mais profundidade no conhecimento. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Essa semente não precisa apenas ser semeada sobre a tua vida, mas ela precisa ter contato. E esse contato tem que gerar em mim e você relacionamento com Cristo. E relacionamento não é algo passageiro. Relacionamento gera tempo. Essa semente ela precisa de tempo para trazer intimidade com Cristo. Eu quero
profetizar sobre a tua vida nessa noite, que você não terá apenas um contato de ouvir falar, mas você terá um contato de profundidade com relacionamento com Jesus Cristo. Aleluia! Um contato de relacionamento de verdade, porque o tempo que aquela semente caiu sobre a pedra, ela secou e não fez resultado nenhum. Tudo porque não tinha contato. Às vezes nós se perguntamos: Senhor, mas tua palavra é tão poderosa. Fala que a tua palavra transforma, que a tua palavra tem poder para isso e aquilo, mas parece que ela não tem efeito na minha vida. E Deus está falando: ei, tira as pedras que estão no meio do caminho. Eu não sei quais são as pedras de impedimento. Jesus falou isso comigo aqui agora, meus irmãos. Eu não sei quais são as pedras que estão sobre impedimento dessa semente cair sobre a terra. Quantos impedimentos às vezes você tem colocado entre você e Cristo, e você se pergunta: cadê o resultado da palavra? Mas nessa noite eu quero te dizer: tira as pedras do caminho, deixa essa semente repousar sobre a terra, e você verá o resultado que tem o poder do Espírito Santo sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua história, porque esse é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque relacionamento, meus irmãos, ele vai gerar intimidade, e a melhor coisa é ter intimidade com Cristo. Eu digo uma coisa sempre: é muito fácil você orar. John, tem certeza disso que está falando? É muito fácil você orar. É muito fácil eu chegar aqui, se dobrar diante do altar e começar: Senhor, eu preciso de uma resposta para isso, eu preciso de uma resposta para aquilo. O difícil é você ter intimidade para esperar e confiar na resposta que vai vir de Deus. Porque enquanto você não tem paciência para esperar a resposta que vem do céu, ou aqui no momento que você não tem intimidade ou relacionamento, você não tem tempo para esperar. Então você age por conta própria. Você até pede, mas não tem tempo para esperar. Você até pede, mas não tem tempo para ouvir. Você não consegue ouvir. Mas nessa noite eu quero te dizer: tenha profundidade com o Espírito Santo, ao ponto de saber esperar até ouvir do alto a resposta que você está precisando nessa noite. Não se precipite, jovem. Não se precipite, meus irmãos. Mas tenha paciência e intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Tenha paciência para ouvir a voz do Espírito Santo. O segredo está em ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz do Pai, ainda que pareça loucura meus olhos, ainda que pareça loucura meus ouvidos, porque, meus irmãos, cá para nós, tem hora que Deus fala que vai fazer algumas coisas que a gente fala assim, a gente olha para aquilo que o Senhor fala e fala: isso é coisa de doido, não é possível que isso vai acontecer. Eu tenho vezes que eu olho para a minha vida e falo: Senhor, não é possível. E quando eu vejo, o Senhor já está fazendo acontecer. Não é porque eu sou merecedor, não, meus irmãos. Quem sou eu? Mas é a promessa que Ele faz para mim e para a tua vida. E como nós temos sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nós começamos a viver o extraordinário na mão do Senhor. Aleluia! Nós começamos a viver o extraordinário na mão do Senhor, quando nós estamos atentos a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Glória a Deus! Ontem foi falado ali pelo Júnior, ali no Santa Luzia, sobre o segredo da obediência. Eu sei porque o Senhor está trazendo isso à minha memória aqui agora. Mas o segredo da obediência, porque aonde estão tirando e colocando no lugar dessa palavra promessas de homens, profecias de homens, para tentar trazer gente para dentro da igreja, para tentar arrastar multidões. Eu vejo pessoas sendo arrastadas por profecias vãs de homem, porque eles estão achando que isso gerará algo fruto, algo extraordinário. Mas eu vejo pessoas frustradas, decepcionadas, pessoas procurando uma resposta e se frustrando porque iludidos com esses taus que se levantam em nome de Cristo. Mas toda vez que eu vejo um jovem, uma irmã, confiando, esperando, acreditando e descansando naquilo que o Senhor fala através da sua palavra, ainda que pareça loucura aos olhos humanos, mas eu vejo portas se abrindo, eu vejo portas se abrindo onde não tem,
eu vejo o impossível acontecer. Ainda que diz não vai dar certo, hein, Jairo? Para de clamar porque não tem mais jeito. Mas ele está dizendo, eu sei em quem eu confio. Eu sei de quem eu ouvi falar. Eu sei em quem eu vim buscar a resposta. E ele sim, é Deus da minha história. Se você está esperando e confiando na palavra do Senhor, ele não precisa dar ouvido a mais ninguém, porque a resposta já está vindo do lugar certo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Não perca a intimidade com Deus, não, meus irmãos. É noite de gerar intimidade com Deus nesse lugar. O inimigo, tudo que ele quer é que a semente caia sobre as pedras e você não tenha contato direto com Deus. É que você não tem relacionamento. Quer ver uma coisa? Daniel perseguido por aqueles que estavam insatisfeitos com a sua vida. Qual foi a estratégia do inimigo? Por fazer ele parar com aquilo que ele gera intimidade com o Deus dele. O que Daniel fazia todo dia, meu irmão? Orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Quem ora 3 vezes ao dia tem ou não tem intimidade com Deus, meus irmãos? Tem gente que às vezes não ora nem uma vez no dia. Eu não falo isso só de alguém, não. Às vezes eu mesmo, tem vezes que às vezes na correria do dia a dia, às vezes não paramos um tempo saudável para falar com Cristo. Mas Daniel está ali 3 vezes ao dia se dobrando para falar com Deus. E qual a estratégia do inimigo? Vão tirar aquilo que gera intimidade. Vão fazer ele parar com aquilo que gera intimidade com Deus que ele tem. Vão fazer ele parar com aquilo que gera intimidade. Por quê? Ao ponto que ele para aquilo que tem intimidade. Ele gera uma barreira entre Daniel e Deus. Mas Daniel ouviu o decreto sim. Mas ele falou, ei, tu acha que eu vou perder o segredo que eu tenho com Deus? Daniel ouviu o decreto. Tu acha que Daniel não sabia que o decreto tinha sido feito, meus irmãos? Daniel sabia. Mas tu acha que ele ia abrir mão da única coisa que mantinha ele de pé? Jamais. Tu acha que ele ia perder a única coisa que mantinha ele de pé dentro da Babilônia? Tu acha que aonde ele gerou a intimidade dele de dizer que não ia se contaminar? Tu acha que foi através de profecias vãs? Tu acha que foi através de grupinhos do WhatsApp? Não. É onde ele gerou a identidade, foi na oração 3 vezes ao dia. É onde ele gerou intimidade com Deus. Aonde ele gerou a identidade que ele tinha foi na intimidade com o Espírito Santo. É por isso que o inimigo vai arquitetar e vai dizer, vou tirar aquilo que mantém ele íntimo de Deus. O inimigo nesses últimos dias, a estratégia dele não é se levantar, se manifestar no meio da igreja. Não, porque ele sabe que se manifestar ele cai por terra e ele vai embora e a pessoa será liberta em nome de Jesus. Mas a estratégia dele é fazer que algumas pedras de empecilho tire a intimidade que você tem com Deus. Porque no momento que ele tirar a tua intimidade com Deus, ele começa a fazer confusão na tua mente. No momento que ele tira a tua intimidade com Deus, ele começa a colocar dúvidas na tua mente. E quem anda em dúvida, em confusão, ele não prossegue em frente, mas ele recua. Porque a confusão e a dúvida, ela causa medo. E quem tem medo não avança. Quem tem medo não prossegue em frente. Mas quando você tem intimidade com Deus, não há dúvida, não há confusão. Porque em meio a caminhos que você não entende, a paz do Espírito Santo está te dizendo, espera e confia. Continua tranquilo, continua confiante, porque eu tenho controle de todas as coisas. Ainda que você não entenda o momento, mas há um propósito maior que você vai viver. Então fica tranquilo, continua em frente, continua prosseguindo. Enquanto isso acontece, o medo não tem lugar no teu coração, a dúvida não tem lugar no teu coração, a ansiedade não tem lugar no teu coração, porque você entende que é o Deus Todo-Poderoso no controle de todas as coisas. Oh, aleluia. Mas a terceira semente me preocupa, meus irmãos, porque a terceira semente ela vai cair em meio aos espinhos, e ela vai dizer que ela até cresce, ela está crescendo. É aquele momento que você está crescendo espiritualmente, é aquele momento que você está ali tendo aquele crescimento, mas de repente começa a vir algo que está te sufocando.
E quando fala de sufocar, é algo que mata devagar. Eu lembro isso, Deus falou isso no meu coração. O sufocamento é algo que te mata devagar. Porque se tu tomar um tiro, dependendo do lugar, tu morre na hora. Mas se a pessoa começar a te sufocar, você vai perdendo as forças devagar. Não sei se alguém aqui já fez alguma luta marcial, de dar uma gravata, alguma coisa, mas vai perdendo a força devagar. Você vai perdendo o ar, aí vai perdendo o sentido. E quando você vê, você apaga. E de repente, por causa da tua falta de fôlego, o teu cérebro ele entra em morte cerebral e você acaba morto. É uma morte que é devagar. E quando eu li isso, me preocupou, sabe por quê, meus irmãos? O inimigo ele tem tentado colocar coisas para sufocar a igreja do Senhor. Ele tem tentado colocar na vida de pessoas coisas para tentar sufocar. Porque isso vai te matando devagar. É ponto de você às vezes começar a se sentir fraco. Você se sentir sem forças. E quando vê, você está parando. E no momento que você está parando, você já não tem mais expectativa para nada. Mas você falou, mas eu estava crescendo. Eu estava buscando. Eu estava na igreja fervoroso, clamando. Eu estava cantando no meio da juventude. Mas de repente eu estou sentando lá atrás. Eu estava ali no meio da juventude alegre e feliz. Mas de repente eu não quis mais, eu participar de uma trilha. Eu achei que era só uma trilha, mas de repente eu parei com tudo. Isso é coisas que estão tentando te sufocar, meus irmãos. São pensamentos ao contrário que o inimigo está colocando na tua mente. São espinhos de pensamentos ao contrário que o inimigo está colocando na tua mente, dizendo não dá, você não vai conseguir. Aleluia! São coisas que às vezes você está dando brechas, o inimigo está oferecendo e você, só isso não tem nada a ver, eu vou participar desse momento. Eu vou fazer isso um pouquinho porque não tem nada a ver. São espinhos que vão crescendo, mas esses espinhos vão te sufocando, ao ponto de você vai perdendo as forças. Vai perdendo as forças. Por um momento no início parece que não tem nada a ver. É só um momento que eu vou participar. É só algo que eu vou ouvir, não vai me fazer mal algum. O inimigo vai ali e vai crescendo um espinho, vai crescendo o outro. E o inimigo já vem com palavras contrárias, você deixa aquilo fazer germinar na tua mente. Está incomodando, mas está tranquilo. Só quando vê, meus irmãos, você está parando, você está desistindo. Quando vê até mesmo teus sonhos, teus projetos já não faz mais sentido nenhum. Você está falando daquele sonho, aquele projeto? Quem sou eu? Aquele sonho, aquele projeto, quem sou eu para realizar? Porque eu já passei por esses momentos, meus irmãos, de tentar contra a minha mente dizer isso aí, tu nunca vai chegar, tu nunca vai alcançar onde você está. Olha como você está, é o momento que você está vivendo. E se eu deixasse isso germinar na minha mente e me sufocar, certamente eu teria parado. Mas nessa noite eu quero te dizer que toda palavra contrária cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito que tentar te sufocar nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Jovens, você não vai deixar se sufocar pelas obras de Satanás, mas em nome de Jesus. Através da palavra que está sendo ministrada, você renovará as tuas forças, ainda que esteja cansado, suas forças serão renovadas. Os jovens se cansarão sim, mas certamente a presença do Senhor está lá renovando sobre você. Porque espinhos sufocam. E nós, meus irmãos, precisamos estar atentos. Porque eu quero te dizer que você também pode ser uma boca profética de Deus se o irmão está do teu lado. Porque muitas das vezes nós vemos nossos irmãos sendo sufocados pelo inimigo. Muitas vezes nós olhamos para o lado e vemos pessoas sendo sufocadas. E às vezes nós temos a palavra profética nos nossos lábios e nós não liberamos. Mas seja você, como já disse, dentro desse bairro, na tua vizinhança, com teus vizinhos. Às vezes você está dizendo, sou o pastor indo lá para orar para aquela família se liberta. Deus está falando contigo. Mas eu não sou pastor, eu não faço parte do ciclo de oração. Mas se você tiver a palavra dentro do teu coração,
Se você tiver a semente sobre as tuas mãos, eu quero te dizer aonde você botar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, como diz a palavra, prosperará e será abençoado pelo poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Então, a partir de hoje, entra naquela faculdade, jovem, profetizando sobre aquele lugar. Não, dizem por aí que faculdade é onde o inimigo opera, mas lá só vai operar enquanto você não estiver lá, porque no momento que você botar a planta dos pés, Satanás tem que bater em retirada. O meu trabalho é a planta de liberação, mas no momento que você botar os pés do teu pés no teu trabalho, o inimigo tem que bater em retirada. Não pode isso nem a vida. Meu lar está acumulado, daquilo você chegar em casa hoje, aquele inimigo tem que bater em retirada. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra que há no teu coração. Aleluia. E nessa noite também eu quero falar da boa terra, porque eu quero que nessa igreja de independência abra as terras sobre esse lugar, onde a presença do Senhor está repousando nessa noite, onde a palavra do Senhor está sendo germinada nessa noite. E eu quero fazer você entender o poder da palavra do Senhor germinada no teu coração, porque a primeira coisa que ele vai dizer é que quando essa palavra cai em boa terra, ela gera fruto, meus irmãos. Glória a Deus! Aonde essa palavra chega, ela gera fruto. Pode ter a pior história que tem, mas foi alcançado pela graça, ainda que ninguém dê nada, começa a gerar fruto. Pode não ter condição para nada, mas se a palavra do Senhor é primazia, começa a dar fruto que ninguém explica. A gente começou uma oração com jogos ali em Araras, no ano retrasado, se eu não me engano. E nós colocamos como propósito, irmãos, a buscar pela presença do Espírito Santo. Aleluia. E o final do ano foi chegando em cada oração que passava um testemunho diferente. Era porta de faculdade, era porta de emprego, era jovens entrando no emprego que queria, era porta de faculdade se abrindo, era curso se abrindo. Não é porque aquela oração, nós que estávamos ali fazer uma coisa, não, mas foi quando eles começaram a colocar como primazia o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Aleluia! O mundo pode oferecer várias coisas, mas o que o mundo oferece são coisas famintas que chegam no fim e não dá em nada. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele faz aquilo que gera frutos. E todo fruto, meus irmãos, tem a sua semente, Ele não para de gerar. Não sei se você consegue entender isso. Às vezes aquilo que o mundo dá, ele dá até um tempo, parece ser bom, mas no final, como a palavra diz, é morte. Mas o que Deus começa a germinar e fazer gerar na minha tua vida, ela gera o primeiro fruto. E daquele fruto ela gera uma nova semente. E daquela semente ela gera uma nova árvore. E daquela árvore um novo fruto. Ela não para de gerar. O que Deus quer começar na tua vida a partir de hoje é algo que não vai parar de gerar. Vai abençoar a tua casa sim, mas vai abençoar aqueles que tiverem a tua volta. Vai abençoar a tua casa sim, mas vai abençoar teus filhos, os filhos dos teus filhos. Vai abençoar essa geração através da tua vida. Eu vou ter acesso ao meu carinho para que as horas já são avançadas. O que Deus vai fazer gerar na tua vida a partir desse ano, meus irmãos, é algo que vai continuar frutificando por onde quer que você passe. Eu não estou falando de algo passageiro, não estou querendo te iludir. Porque se eu tivesse te iludir aqui, eu começar a falar sobre prosperidade, sobre aquilo que, sobre bênçãos materiais, não que Deus não dá isso, não que Deus não dá prosperidade, não que Deus não abençoa com carro, tudo isso Deus abençoa sim. Mas eu estou te germinando uma semente que vai continuar frutificando, que não para apenas numa realização de uma casa, não para apenas numa realização de um carro, não, mas através da tua vida vai ser muito mais que isso. Através da tua vida você vai ver uma encantação de vidas cativas. Através da tua vida, jovem, você vai ser impactado pela presença do Espírito Santo.
Porque sobre a tua vida caiu a semente na terra boa. E não vai parar por aqui. O inimigo vai te tentar de várias formas. Primeiro, ele vai ter tentado sobre a tua vida roubar essa palavra. Primeiro, ele vai ter tentado tirar de você essa palavra, mas não conseguiu. Ele vai ter tentado colocar pedras e empecilhos que até hoje ganharam na tua vida, coisas que te separavam e impediam você de ter intimidade com o Espírito Santo. Ele até tentou. Às vezes ele está tentando abrir tantos caminhos e espinhos sobre a tua vida para tentar te sufocar. Mas nessa noite o Senhor me fez verdade para te dizer: abriu a terra, vai começar a gerar esse ano. Abriu a terra, vai começar a gerar esse ano. Eu quero profetizar sobre essa juventude, sobre essa igreja, que esse ano será ano de frutificação na presença do Senhor. Nós seremos sim escolhidos para frutificar. E quem é escolhido, a Bíblia fala que nós não fomos nós que nos escolhemos, mas Ele que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, porque tem um propósito. Tem um propósito sobre a tua vida, tem um propósito sobre a minha vida. Deus não te chamou por acaso, Deus te chamou porque eu tenho um propósito sobre você. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja. Fala bacana, oração. Oh, Espírito Santo. Primeiro eu convido você a fechar teus olhos nesse momento. Você vai começar a entender e analisar aí tudo você em Cristo. Se há algumas pedras impedindo você de ter relacionamento com Cristo direto. E se tiver, você vai pedir: Senhor, ainda que eu não tenha forças, me dá forças para remover essas pedras do meu caminho, porque eu quero que essa semente floresça na minha vida. Segundo, você vai orar, porque às vezes você está sendo sufocado por coisas que você não queria ser sufocadas. Tem coisas sufocando a tua alma, tem coisas sufocando a tua esperança, tem coisas sufocando a tua fé, te deixando desanimado, para baixo, triste, querendo desistir. Mas em nome de Jesus você vai entregar isso na mão do Pai hoje. E isso vai começar a cair por terra agora em nome de Jesus. Ainda de olho fechado. Você que está aqui dentro e ainda não entregou a sua vida para Cristo. Cada dia a pessoa ouço falar e vir porque eu gosto de vir na igreja, é bom ouvir louvores, é bom ouvir a palavra. Mas eu quero te dizer, se você deixar essa semente ser semeada no teu coração hoje por completo, eu te prometo mudança de vida sim. Vai ter tribulação, isso é de fato, mas nada que vai te matar. Mas eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor virão sobre a tua família. O projeto que estava falido, que para o inimigo você não tinha mais jeito nenhum, hoje Deus vai começar a mudar a tua história de uma forma extraordinária. Isso não é que eu falo, é a palavra do Senhor que transforma, liberta e cuida qualquer pessoa. Então, se no nosso meio tiver alguém que quer deixar essa palavra em papo completo, ele diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Jesus, nessa noite, ele quer mudar a tua vida. Mas por isso é necessário você tomar uma atitude. Que atitude é essa? Eu quero Jesus Cristo. Se tem alguém no nosso meio que quer deixar Jesus Cristo entrar por completo no seu coração, obedece. Você vai levantar as mãos onde você estiver. Você vai levantar as mãos onde estiver e Deus vai começar a mudar a tua história a partir de hoje. O inimigo está te sufocando. Você está procurando esperança em tudo e qualquer coisa, mas não consegue preencher esse vazio. É porque falta a semente do Espírito Santo no teu coração. Eu não estou aqui para te obrigar a dizer que você tem que ser um crentezinho, não. Eu estou aqui para te dizer que você tem que ser alguém segundo o projeto que Deus tem para a tua vida. É muito maior do que você pode imaginar. É muito maior do que você possa imaginar ou querer viver. Mas para isso é necessário uma atitude. Deixar Jesus entrar. Senhor, eis aí a tua igreja, Pai. Pai querido, tu sabe onde tem pedras, Deus, que impedem, Pai, de um relacionamento mais profundo. Senhor, o Senhor quer ter intimidade com essa igreja. O Senhor quer ter intimidade com essa juventude. É relacionamento profundo, Pai. E o interessante, Deus amado, que o Senhor é tão lindo, que o Senhor diz que quanto mais profundo quisermos ir, mais o Senhor libera, Pai, espaço para nós nos aprofundarmos. Pai, se as águas estavam pela canela, Pai, o Senhor nos permite ir um pouquinho mais fundo, Pai, e trazer ela um pouquinho mais além.
Se nós estamos cheios o suficiente, o Senhor diz que nós podemos mergulhar um pouquinho mais, ao ponto de nós temos que nadar urgente a presença do Espírito Santo. Tudo porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais buscamos, mais o Senhor tem para oferecer. Quanto mais nós clamamos, mais tem o Senhor para nos dar. Quanto mais buscamos, mais tem o Senhor para nos oferecer, Senhor. Por isso, tira dele hoje, Pai, toda a pedra de inconsciência, toda a pedra de impedimento, joga por terra agora em nome de Jesus. Pai querido, nós vimos, ó Pai amado, que entraram aqui sufocadas, ó Deus. Senhor, sendo sufocados pelos espinhos, ó Deus amado, que tem tirado a força. Espinhos, ó Deus amado, que tem tirado o ânimo. Pai querido, que tem tirado até mesmo, ó Pai, a expectativa dos sonhos e projetos que tinham. Deixaram de sonhar, deixaram, Pai, de projetar. Pai, deixaram os sonhos e projetos de lado, porque os espinhos estão se focando. Mas nessa noite, ó Pai, pelo poder que há na tua palavra, que caia por terra todo espinho, que seja renovado o ânimo, que seja renovada a alegria, onde a tristeza para habitar, onde a decepção estava habitando. Nessa noite, a partir do poder do Espírito Santo, receba alegria, receba paz do Espírito Santo, receba força, pessoas aqui desfalecendo já na fé. Parar é a única opção, Deus. Desistir era a única opção a noite desse dia. Mas hoje o Senhor está dando uma nova opção. É continuar, é prosseguir, é se levantar. É ser renovado pelo Espírito Santo agora nesse momento. É receber o renovo do Espírito Santo agora nesse momento. Seja cheio do Espírito Santo agora nesse momento. Receba o renovo agora nesse momento. Porque assim como Elias, não é hora de parar. Ainda há uma grande caminhada pela frente. Ainda há uma grande caminhada pela frente. Por isso nessa noite come e beba. Come e beba que o Senhor está derramando sobre esse lugar. Come e beba que o Senhor está trazendo para você nessa noite. Ele está trazendo renovo. Ele está trazendo alegria novamente para o teu coração. Chamava a câmara, na subcâmara, graças. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos profetizar sobre esse lugar. Frutos do Espírito, Senhor. Amado, quando olharem para a congregação de independência, venha ver uma congregação cheia do Espírito Santo de Deus. Pai amado, quando olharem para o bairro de Independência, venha olhar para contemplarem que aqui nesse lugar está acontecendo um grande mover do Espírito Santo. Que nesse lugar, os jovens desse bairro, aonde para levar os vícios, para que não anda a prostituição, tudo aquilo que estava destruído, estão sendo edificados pela igreja, estão sendo edificados pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, é o que eu te peço nessa noite, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos saiam daqui com certeza. Aleluia. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque eu acho lindo da palavra que ela não muda de fora para dentro, mas ela transforma de dentro para fora. O que Deus está fazendo aqui nessa noite é coisa linda. Porque Ele está começando a trabalhar de dentro para fora. Tudo aquilo que o inimigo implantou para o lado de
de dentro, o Senhor está jogando para fora hoje. O inimigo está tentando, mas Deus já jogando tudo para fora. Sementes que eram para morrer, Deus está dando vida nessa noite. Deus está dando vida nessa noite. Sai daqui entendendo que mais poderoso que qualquer coisa é a palavra do Senhor na tua vida. Então deixa ela trazer relacionamento, intimidade. Deixa ela te livrar de todos os espinhos que te sufocam. E deixa ela repousar sobre a boa terra, para que esse ano você possa frutificar e gerar frutos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? Fique com essas palavras. Ore sempre pela gente, porque somos dependentes da oração e estamos aqui para somar, para juntos honrar o nome do Senhor. E como dizer, até que Ele vem. Porque o dia que Ele vir, eu quero vir pastorear para o céu, cumprimentar Ele e receber esse abraço caloroso. Amém?